Olá, gente! Então, vamos fazer aqui um take único temático sobre o Seu Madruga! Então, o Seu Madruga, personagem talvez um dos mais queridos no Brasil, né? Mas ele, assim, ele fez de tudo, tem cara de vadio, jeito de vadio, mas ao mesmo tempo, né, parece alguém queridão, né, um personagem que tá presente em todo momento, mas também com as suas falhas, com as suas raivas, né. Gentalha, gentalha! Será que o Seu Madruga representa um pouco do nosso jeito de ser, do nosso jeito de ver o mundo, ou como a gente se enxerga? O Seu Madruga é aquele personagem que diz, né, sem nenhum medo, né, e sem nenhuma vergonha, aquilo que na verdade a gente sente, mas não fala porque não é muito aceitável socialmente falando, né? E você, o que faz aqui, Chaves? Pois não se lembra que o senhor me disse ontem para vir hoje cedo fazer um favor pro senhor? Já são 10 horas. Mas como se atreve a me acordar às 10 da madrugada, Chaves? O que eu vou fazer daqui até a sexta do meio-dia? Pessoas, por exemplo, que batem no peito dizendo que trabalham muito, mas odeiam trabalhar, né? Só que não dizem isso, mas no espaço social defendem, né? Que a dignidade do trabalho, né? Que trabalhar muito é o caminho para o sucesso, né? E nesse sentido o Seu Madruga subverte também esse discurso, porque talvez de todos os personagens da vila, ele é o que mais trabalha e é o que menos tem dinheiro. É verdade, é o que mais trabalha o tempo inteiro. Exatamente. Né? E ele ganha esse rótulo de vadio, de vagabundo, Exatamente. De alguém que não faz nada. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo é triste, porque esse trabalho, por mais que ele tenha feito tantas coisas na vida, ele parece alguém que tem um rótulo de fracassado, né? Nós estamos conscientes de que há pessoas que não conseguem resolver as suas mais íntimas necessidades. Vivem em algo mais do que a pobreza. Baixíssimas condições econômicas, alimento quase nulo, existência paupérrima e condições de vida subhumanas. Uma esmolinha por caridade. Ele é visto assim pelas pessoas como alguém que não deu certo na vida, né? E ao mesmo tempo às vezes ele tem um monte de história pra contar, né? Mas será que ele também não carregaria essa frustração, esse sentido de tentar negar, essa dificuldade dele em se ver pelo trabalho, pela lógica do trabalho? Sim. Se você for olhar as personagens da Vila do Chaves, né? Algumas delas em que o Bolanhos explorou um pouquinho mais a biografia, elas têm todo um pano de fundo trágico de vida por trás, né? E aí a maestria do Bolanhos, de novo, de saber contrabalançar esse trágico com o cômico, né? E com o esperançoso, inclusive. Né? O Seu Madruga perdeu a esposa quando a Chiquinha nasceu, né? A Dona Florinda também ficou viúva quando o Kiko era muito pequeno. O Chaves não se sabe, né, de onde ele veio. Ele chega na vila com menos de 8 anos, né, com os pezinhos descalços aí, vindo-se lá, sabe-se lá de onde, e vai morar na casa número 8, né? Mas o nome do seriado não é El Chavo del Ocho por causa da casa 8, mas por causa do canal 8, onde o programa passava, né? Então, assim, no caso do Seu Madruga, você tem todo um pano de fundo que é também trágico, né? E que talvez reflete, por um lado, né, a ideia de fracasso, que é talvez uma das experiências humanas mais reais, né, e que muitas vezes é mascarada, principalmente na sociedade neoliberal que está inserido, né? Mas também eu vejo ali que é uma pessoa que, se a gente for considerar essa lógica discursiva do trabalho, é uma pessoa extremamente injustiçada. Me dá aqui esse cinto. Olha, escuta um minutinho. Eu posso explicar tudo. Nenhuma explicação. Vamos, meu tesouro. Não se misture com essa gentalha.
Sim, mamãe. Senta! 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 Seu Madruga, será que dá para o senhor segurar isso aqui só um minutinho, hein? Muito obrigado. Gentalha! Gentalha! E se quiser ver de novo o seu cinto, vá pedir para sua avó. E é alguém que tenta fazer do seu modo, do seu jeito, né, com a sua esperteza, tudo que pode para poder continuar sobrevivendo, continuar morando, continuar comendo, né? Então, os 14 meses de aluguel são uma coisa maravilhosa, né? Mas aí é que tá, vale tudo pela sobrevivência? Tudo é possível em termos morais, quebrar, né, os acordos morais em nome da sobrevivência? Eu acho que eu faria uma outra pergunta, né? Será que existe moral válida quando ela não promove a sobrevivência? Então talvez o Seu Madruga ele seja um personagem que faça essa pergunta, né? Então, de que vale a moral para alguém que passa fome? Né? De que vale a moral para alguém que é rotulado, né? E que tem as suas habilidades ou as suas aptidões simplesmente silenciadas ou desconsideradas dentro de uma sociedade, de um mundo de trabalho onde o que faz diferença, né, não é a pessoa, mas é o quanto essa pessoa é engrenagem num sistema que beneficia alguns, quanto ela né? consegue funcionar dentro daquilo que já é determinado. Exatamente, né? Bom, e como vai ser a nossa divisão? Bom, é 60 e 40%. 60 para mim e 40 para o senhor. Não, 60 para mim e 40 para a senhora. Mas olha só, ainda nem começamos e o senhor já me vem com sem vergonhice. Mas que sem vergonhice! Claro que é sem vergonhice. Se eu vou comprar tudo, eu que vou fazer os churros, o senhor ganha mais do que eu? Ah, porque eu, para vendê-los, vou ter que usar todo o dom da minha palavra e o meu poder de persuasão? Não, mas aí é que tá, porque, por exemplo, assim, às vezes o Seu Madruga, ele faz, né, ele se encontra em umas situações meio tensas e difíceis, e aí ele também vai reagindo violentamente, né? Aquilo que ele sofre, ele também, né, vai ecoando e vai transmitindo isso dentro de uma lógica, às vezes até um pouco, vamos dizer assim, selvagem desse lado da sobrevivência. Exatamente. Né? Então há processos de negação da própria humanidade que ele vai experimentando e tentando sair daquilo, né, constantemente, né? Mas aí que tá, até que ponto que ele consegue de fato romper com esses processos de desumanização, ou ele simplesmente se adequa àquele jeito de sobreviver, né? Porque ele se acostumou também com isso, né? E aí a vida é assim e ele não consegue romper com isso, né? Então, será que ele consegue subverter realmente ou ele consegue unicamente pensar, né, na sobrevivência dele como algo que motiva ele, inclusive para pensar os conflitos que ele vai vivendo na vila? Eu acho que o fato de ele ser um personagem, né, que ele também volta atrás em determinadas atitudes, né, mostra essa característica humana nossa, né, de que nós somos feitos da falha e da reparação, né? Então sim, o Seu Madruga, ele bate no Chaves o tempo todo, né? Ele belisca o Kiko, ele bate na Chiquinha também, né? Mas ao mesmo tempo você vê da parte dele sempre um movimento de reconciliação, um movimento também de arrependimento, né? E ele próprio, quer dizer, ele também é de certa maneira uma vítima da vida, porque ele também apanha muito, né? Ah, pelo visto ainda não aprendeu, não é? E da próxima... Madruguinha. Ô, Madruguinha. Muitas vezes sem culpa nenhuma. Exato. Mas ele tem também um limite, assim, que ele se coloca, ele não bate em mulher, né? Exatamente. Que aí, mesmo com todo o direito, com toda a razão, né, numa lógica até de justificativa e permissividade pra isso, ele não bate. Ele se recusa até o fim,
né? Mesmo com toda a vontade. Né? Mas ele se recusa. Isso também é interessante, né? Porque também não justificaria, né, essa questão da violência de gênero, que ele não compactua, né? Imagina uma lições pra criança, né, de violência de gênero, que loucura, né? Vê só, você já viu quantas vezes eu já apanhei da dona Florinda? E um monte. E depois de apanhar tanto, quantas vezes você me viu levantar a mão pra ela? Nenhuma, porque quem tem que levantar a mão é o assaltado. Nesse sentido também, uma característica que eu acho que transparece bastante nos personagens do Bolanhos e que poderia servir para uma análise de gênero, né, é que o Seu Madruga, inclusive, né, ele e outros personagens masculinos, eles muitas vezes tomam esse discurso machista, mas o discurso ele é introduzido num contexto tão caricatural, né, que você quase que pensa que o Bolanhos está querendo tirar com a cara desse pessoal que tem esse discurso na boca, né? Isso. Mas assim, só pra talvez encerrar, por que será que o Seu Madruga, assim, ele é tão querido, assim, pela maioria dos fãs? Ele se tornou um ícone, até, né, um dos mais emblemáticos. Porque o que é essa figura de trabalhador ou tem mais coisa aí, assim? É a postura dele, a relação dele de pai, a relação dele enquanto vizinho? O que mais, além dessa questão do trabalho, talvez nos aproxima tanto dele? Olha, eu vou pegar algo que alguns dos colegas dele de programa, né, incluindo o próprio Chespirito, né, já disseram dele. Eu acho que o que cativa tanto, né, no Seu Madruga é que o que ele era enquanto personagem, ele era na vida real, né? Tá passando mal, pai? Por quê, filhinha? Tá trabalhando? Aliás, eu nunca pensei que você soubesse o ofício de sapateiro. Bom, eu também não, minha filha, mas é errando que se aprende, né? Não só, né, já disseram que ele era, né, fora das câmeras, né, exatamente aquilo que estava ali, né, quanto o próprio Chespirito disse, né, o Bolanhos disse que dos personagens todos da vila, o que mais o fazia ele rir o tempo inteiro, era o Ramon Valdez, né, que é o nome do Seu Madruga, que no original também é Dom Ramon, né? Então é uma pessoa que cativa pela simplicidade, né? Uma pessoa que cativa pela espontaneidade, né? É alguém que não esconde, né, os seus defeitos, né? E quando esconde, né, ele faz, por um lado, de uma maneira extremamente cômica e por outro também mostrando o que é essa vida social em que a gente precisa usar máscaras, porque o que a gente é não é o bastante, o que a gente é não tem importância, não tem significado, né? Quer dizer, a gente vive num mundo em que precisa se manter as aparências, né? E aí, quando o Seu Madruga, né, ele disfarça, ele ao mesmo tempo tira, né, ele denuncia, né, essa sociedade das aparências, né? Tem um diálogo muito engraçadíssimo, assim, né, que o Chaves é enganado pelo Kiko, né, achando que o Kiko vai pagar 1 milhão de cruzeiros para ele, e aí ele diz pro Seu Madruga, né, eu vou comprar pro senhor roupas novas. Seu Madruga, você vai comprar roupa para mim? Aí o Chaves, sim, eu vou comprar roupa para você, para mim, para todo mundo que tem roupa e que precisa de roupa e que não tenha roupa, inclusive aquelas pobres senhoras que saem naquelas revistas que o senhor lê. Aí o Seu Madruga fica todo desconcertado, assim, né? E aí ele mostra essa vergonha, né, de social, assim, mas ao mesmo tempo ele mostra, né, que é isso mesmo que existe, né, na sociedade, né? É isso mesmo que as pessoas fazem. Exato, né? Exato. Então, assim, eu acho que isso cativa muito nele, ele ser quem é, né, na vida cotidiana, né? E porque também é um personagem sem máscaras, né? E quando ele põe uma máscara, na verdade, ele tira a máscara da sociedade, né? E mostra como é que as coisas são. Chapéus, sapatos ou roupas usadas, quem tem? Papéis velhos. E este é o maravilhoso emprego que conseguiu. Vender coisas velhas. Minha senhora,
Em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. O mal é ter que trabalhar. Exato, né? Acho que ele faz rir dessas dificuldades, né? Ele faz a gente achar trágico e cômico ao mesmo tempo as situações que a gente está inserido, né? Seja a nossa própria condição humana. Acho que talvez daria para encerrar dizendo assim, né? Que eu acho que Seu Madruga faz a gente pensar sobre a condição humana, né? Exatamente. Sobre como a gente produz e reproduz a vida, sobre como a gente vive os nossos conflitos na pluralidade humana. Acho que ele faz isso. Eu acho que quando um personagem faz a gente pensar sobre a nossa condição humana, ele vale a pena, né? Está falando sério? Claro. Eu não me demoro. Madruguinha. Madruguinha? E como se por um lado ele diz, né, que as pessoas boas devem amar seus inimigos, né, colocando a moralidade tradicional lá em cima, por outro lado ele diz que queria ser inimigo da Angélica Maria, né, que era uma artista famosa na época, extremamente bonita, né, então se ele fosse inimigo dela, ela o amaria, né, então essa é a moralidade do Seu Madruga, a moralidade do Chaves, e se fosse a nossa, talvez a gente seria mais humano, né? Verdade. Então tá, gente, obrigada. Então até a próxima.